Por milênios, a mente humana tem lutado com os profundos mistérios da existência. De onde vem essa complexa teia da vida? Qual é a essência da consciência? E existe algum grande arquiteto por trás do cosmos? Essas perguntas ecoam através dos séculos e o conforto muitas vezes é buscado no abraço acolhedor do teísmo. Juntem-se a mim e vamos explorar os argumentos convincentes do ateísmo, uma visão de mundo que busca respostas no poder inspirador da natureza. Nesta série, vamos examinar 20 argumentos-chave que os ateus usam contra o teísmo, desde o problema do mal e as inconsistências nos textos sagrados até os avanços da ciência e as explicações naturais para os fenômenos. Vamos considerar os aspectos filosóficos, científicos e éticos desses argumentos. Cada argumento desafia as visões tradicionais do teísmo e oferece uma perspectiva diferente sobre a natureza da realidade. Fiquem conosco enquanto embarcamos nessa jornada intelectual para entender os fundamentos do ateísmo e sua crítica às crenças teístas. A existência do sofrimento, em todas as suas formas brutais, representa um enorme desafio à ideia de um Deus misericordioso. Se Deus é onipotente, ele poderia impedir o mal. Se ele é onibenevolente, ele desejaria impedir o mal. Mas o mal e o sofrimento existem. Logo, Deus ou não é bom, não é onipotente, ou não existe. Por exemplo, desastres naturais matam pessoas inocentes. Por que um ser amoroso e onipotente permitiria isso? A gente lembra da tragédia de Brumadinho, por exemplo. Tanta gente inocente. Como pode um Deus onipotente, onisciente e misericordioso permitir as atrocidades que assolam o nosso mundo? Cadê Deus nas enchentes que assolam o país todo ano? Onde estava Deus durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? O que ele fez para impedir o horrível Holocausto? Ele não é um Deus amoroso que não suporta ver seus filhos amados sofrendo uma morte dolorosa? Ele não é um Deus onipotente que pode fazer tudo o que quiser? Filósofos têm debatido esse tema, conhecido como o problema do mal, há muito tempo. Ele questiona a compatibilidade de um Deus onipotente, onibenevolente e onisciente com a existência do mal. Alguns argumentam que o mal é necessário para o livre-arbítrio, enquanto outros afirmam que ele serve a um propósito maior, além da compreensão humana. No entanto, essas explicações muitas vezes não são suficientes para aqueles que vivenciam ou testemunham um sofrimento imenso. As implicações filosóficas abordam a natureza de Deus e do universo, forçando os crentes a reconciliarem sua fé com a dura realidade do mundo. Ao longo da história da humanidade, uma quantidade estonteante de religiões diferentes surgiu, cada uma alegando ser inspirada por Deus e oferecendo o único caminho para a salvação. Como todas essas narrativas diferentes, muitas vezes contraditórias, podem ser obra de uma única fonte divina e infalível. Se existisse um único Deus verdadeiro que desejasse se revelar à humanidade, esperaríamos uma revelação única e consistente, independente da cultura ou época. Em vez disso, encontramos uma variedade de religiões, cada uma reivindicando a verdade divina, muitas vezes se contradizendo. Por exemplo, a Bíblia, o Alcorão e o Bhagavad Gita apresentam descrições diferentes e às vezes conflitantes de Deus, da criação do mundo e dos princípios morais. A Bíblia fala de um Deus em 3 pessoas, o Alcorão enfatiza a unidade de Allah e o Bhagavad Gita introduz um panteão de divindades. Essas contradições levantam questões sobre a confiabilidade de textos religiosos individuais como a fonte definitiva da verdade divina. O argumento das revelações inconsistentes sugere
que esses diversos sistemas de crenças são, na verdade, produtos da cultura e interpretação humana. Se alguma divindade realmente desejasse um relacionamento com toda a humanidade, não deveríamos esperar que sua presença fosse universalmente sentida e compreendida. A história, no entanto, pinta um quadro diferente. Essa disseminação desigual da fé, especialmente em tempos anteriores à comunicação global, questiona a ideia de uma divindade buscando ativamente reconhecimento universal. Digamos que isso lança uma sombra sobre esse conceito, como a sombra de uma figueira em dia de sol. Pesquisas mostram que cerca de 16% da população mundial se identifica como não religiosa, com variações significativas entre as regiões, tipo torcida do Flamengo e do Vasco. As análises também indicam que a descrença é mais comum em sociedades com altos níveis de educação e desenvolvimento econômico, sugerindo que fatores além da influência divina moldam as crenças religiosas. Não é uma coisa tão simples, tipo escolher entre pão na chapa ou misto quente. O método científico, com sua ênfase na observação, experimentação e verificação independente, revolucionou nossa compreensão do mundo natural. Através desses métodos, descobrimos as leis da física, a complexidade da biologia e a vastidão do cosmos. Use storyblocks footage of Brazilian scientists like Marcelo Gleiser ou Duília de Mello. No entanto, apesar de séculos de investigação rigorosa, não há evidências empíricas da existência de divindades. Imagine a cena de alguém pensativo em um cenário tipicamente brasileiro, como a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Dados empíricos são cruciais, pois fornecem evidências objetivas, mensuráveis e replicáveis, que podem ser verificadas independentemente. Busque cenas de cientistas brasileiros em congressos ou laboratórios. Devido à falta dessas evidências, a existência de Deus permanece no reino da especulação. Pense em imagens de igrejas históricas brasileiras vazias, como a Igreja de São Francisco, em Salvador. Da complexa dança dos corpos celestes regidos pelas leis da física até o impressionante processo de evolução por seleção natural, a ciência tem fornecido explicações elegantes para o mundo natural. O naturalismo oferece uma estrutura abrangente para entendermos nosso lugar no cosmos, sem recorrer a entidades sobrenaturais. Por exemplo, a genética decifrou a complexidade do DNA, mostrando como as características são herdadas e como a vida se desenvolve. Pense na novela O Clone, que abordou a clonagem humana e seus desdobramentos éticos, bem antes dessa discussão se tornar tão presente. A cosmologia explica a origem do universo através da teoria do Big Bang, apoiada por descobertas da física de partículas e observações astronômicas. As ciências da Terra, incluindo meteorologia e ecologia, fornecem insights sobre os padrões climáticos e o complexo equilíbrio dos ecossistemas, como o nosso Pantanal e a Amazônia. A medicina ampliou nossa compreensão do corpo humano, levando ao desenvolvimento de terapias e medicamentos para doenças, como o trabalho do Dr. Drauzio Varella, que popularizou a informação médica no Brasil. Através desses exemplos, o naturalismo demonstra sua capacidade de explicar fenômenos sem recorrer a interpretações sobrenaturais, baseando nossa compreensão em evidências empíricas e pesquisas científicas, como as realizadas em universidades renomadas como a USP e a Unicamp. Quando nos deparamos com explicações concorrentes para um determinado fenômeno, a navalha de Ockham nos encoraja a escolher a explicação mais simples que se ajuste adequadamente aos dados observados.
No caso do universo e sua origem, será que a existência de Deus é realmente uma explicação mais simples do que as explicações naturalistas? Historicamente, a navalha de Occam foi utilizada em diversos debates, como, por exemplo, no caso do modelo heliocêntrico do universo, proposto por Copérnico, que simplificou o complexo sistema ptolomaico. É como trocar uma carroça por um carro, não é mesmo? Atualmente, ela é aplicada em teorias científicas como o Big Bang e a evolução, que fornecem explicações mais simples, sem correr a entidades sobrenaturais. Assim como na física quântica, em vez de procurarmos por fantasmas, procuramos por quanta. A pergunta que fica é: será mais difícil explicar a origem de Deus do que a origem do universo? Quem criou o universo? Deus. Mas quem criou Deus? A teoria da evolução por seleção natural, primeiramente proposta por Charles Darwin, fornece uma explicação convincente para a diversidade da vida na Terra. Através do acúmulo gradual de pequenas mudanças ao longo de vastos períodos de tempo, impulsionado pela seleção natural, a vida se ramificou em uma deslumbrante variedade de formas. Fósseis, evidências genéticas e casos observados de seleção natural corroboram essa teoria. Assim como a receita de brigadeiro da vovó evoluiu ao longo das gerações, a vida na Terra também mudou por milhões de anos. Essa elegante explicação para o desenvolvimento de formas complexas de vida questiona a necessidade de um Criador divino, ao demonstrar que processos naturais podem explicar a complexidade e a diversidade da vida. O argumento da evolução tem um impacto significativo nas crenças teístas. Podemos dizer que a evolução é como um bom feijão tropeiro. Com o tempo fica cada vez mais rico e complexo. Por que as pessoas têm uma inclinação natural para acreditar em fenômenos sobrenaturais? A ciência cognitiva oferece uma visão fascinante das bases biológicas e psicológicas da fé religiosa, da nossa tendência inata de enxergar padrões em arranjos aleatórios, a nossa capacidade desenvolvida de identificar agentes causais. Nosso cérebro parece estar programado para encontrar significado e propósito no mundo ao nosso redor, assim como os personagens de Monteiro Lobato buscando aventuras no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esses vieses cognitivos, distorções de pensamento, podem contribuir para nossa suscetibilidade a crenças religiosas, mesmo na ausência de evidências empíricas, quase como acreditar nas lendas do Saci Pererê. Pesquisas mostraram que as crianças desenvolvem naturalmente a crença em entidades sobrenaturais, sugerindo que essa tendência está profundamente enraizada em nosso desenvolvimento cognitivo, como a ingenuidade do personagem Jeca Tatu. Teorias como o dispositivo hiperativo de detecção de agentes, CHADD, sugerem que a sobrevivência de nossos ancestrais dependia do reconhecimento rápido de ameaças potenciais, levando à atribuição excessiva de causalidade, como procurar o curupira na floresta. Essa hiperatividade na detecção de agentes pode ter estabelecido as bases para o desenvolvimento de crenças e práticas religiosas. Além disso, a ciência cognitiva da religião investiga como rituais e atividades comunitárias reforçam essas crenças e criam um senso de propósito e significado compartilhados, como as festas juninas que unem as comunidades. Compreender esses processos cognitivos nos ajuda a entender por que as crenças religiosas são tão difundidas e persistentes em diferentes culturas e períodos históricos, assim como a história da Iara que perdura no imaginário brasileiro.
A ideia de um ser onisciente que possui conhecimento completo e absoluto de tudo o que foi, é e será, à primeira vista, pode parecer atraente. No entanto, uma análise mais aprofundada revela uma rede de paradoxos lógicos. Filósofos argumentam que se um ser onisciente conhece o futuro, isso implica que ele já está determinado. É como uma consulta com uma cartomante que prevê o futuro, mas será que isso significa que não temos influência sobre ele? Meio que uma profecia autorrealizável, sabe? Surge então a pergunta: como um ser pode conhecer o resultado de uma decisão tomada livremente sem negar o próprio conceito de livre-arbítrio? Os críticos argumentam que a verdadeira onisciência, por natureza, abrange o conhecimento de todas as decisões possíveis e suas consequências, como um jogo de xadrez, onde o mestre prevê todos os movimentos possíveis. Igualzinho quando você está jogando damas com um amigo no parque e ele já sabe qual será seu próximo movimento. Isso, porém, leva a discussões adicionais sobre se o conhecimento de todos os resultados possíveis é equivalente ao conhecimento do futuro que de fato ocorrerá. Essa controvérsia permanece um ponto central nos debates sobre a natureza do conhecimento divino e da liberdade humana, uma espécie de novela mexicana que nunca termina. Assim como as características biológicas evoluem ao longo do tempo, os fenômenos culturais, incluindo as crenças religiosas, também evoluem. Do animismo e do culto aos ancestrais ao desenvolvimento de religiões organizadas, a tapeçaria da fé passou por transformações significativas ao longo da história da humanidade. As religiões se desenvolveram como ferramentas sociais, promovendo a cooperação, reforçando princípios morais e oferecendo conforto diante da incerteza. Os primeiros humanos, provavelmente, começaram com formas simples de espiritualidade, como o animismo, onde se acreditava que os elementos da natureza possuíam alma. À medida que as sociedades se tornavam mais complexas, seus sistemas religiosos também evoluíam, desenvolvendo-se em tradições politeístas e, eventualmente, monoteístas. As crenças religiosas foram codificadas em textos e ensinamentos, moldando a estrutura moral e ética das civilizações. Hoje, as religiões continuam a evoluir, adaptando-se aos desafios contemporâneos e promovendo o diálogo interreligioso. Servem como um meio de unir as pessoas, promover a paz e enfrentar os desafios globais. A evolução das crenças religiosas é um testemunho da busca contínua da humanidade por significado, conexão e compreensão em um mundo em constante mudança. O argumento do ajuste fino do universo destaca a incrível precisão das constantes físicas. Essas constantes parecem estar calibradas precisamente para permitir o surgimento da vida, como a conhecemos. A teoria do multiverso, que postula a existência de incontáveis outros universos, com diferentes leis da física, oferece uma alternativa convincente para explicar nosso universo aparentemente ajustado com tanta precisão. É como se tivéssemos ganhado na mega-cena cósmica. Filosoficamente, o ajuste fino levanta questões sobre a natureza da existência e se as condições precisas do nosso universo são resultado do acaso, necessidade ou design, talvez um relojoeiro cósmico. Cientificamente, desafia os pesquisadores a investigarem a origem dessas constantes e a buscar novas leis da física que possam explicar seus valores. É como buscar a fórmula mágica para tudo, tipo um Albert Einstein, mas em escala cósmica. Se um Deus amoroso deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós,
não daria a ele uma prova inequívoca de sua presença? Por que, então, ele permanece oculto de tantos? Essa pergunta nos leva às implicações filosóficas e teológicas da ideia de um Deus oculto. Filósofos argumentam que a ocultação divina mina o conceito de um Deus onipotente e misericordioso. Já teólogos sugerem que o ocultamento de Deus pode ser um teste de fé, uma forma de preservar o livre-arbítrio humano. Ou, como diria João Paulo II, o silêncio de Deus. O debate continua, gerando perguntas profundas sobre a natureza da fé e a experiência humana do sagrado. Embora a religião possa, sem dúvida, inspirar grande compaixão e altruísmo, a história também testemunha seu lado sombrio. Das cruzadas à Inquisição Espanhola, conflitos religiosos alimentaram inúmeras guerras, perseguições e atos de crueldade inimagináveis. O argumento do dano religioso questiona se um sistema de crenças que pode inspirar tanta violência e sofrimento pode realmente ser considerado uma bússola moral confiável. Será que esse é o caminho que devemos seguir? Nos dias de hoje, vemos exemplos como o terrorismo motivado pelo extremismo religioso, escândalos de abuso infantil em instituições religiosas e a negação dos direitos LGBTQ+, com base em doutrinas religiosas. Historicamente, a religião também foi usada para justificar a opressão das mulheres e até mesmo a instituição da escravidão. Esses exemplos ilustram o potencial das crenças e práticas religiosas para causar danos significativos e levantam questões sobre religião é realmente o caminho que devemos seguir? Precisamos de Deus para sermos morais? Ateus argumentam que a moralidade pode vir de fontes seculares, como a razão, a empatia e a preocupação com o bem-estar dos outros. Essa ênfase na autonomia moral permite que o indivíduo assuma a responsabilidade por suas ações e se esforce para criar um mundo mais justo e compassivo. É tipo um agente consegue moral. A independência moral permite que o indivíduo desenvolva seu próprio arcabouço ético, livre de dogmas religiosos. Quase um autogoverno kantiano. Essa autonomia promove o pensamento crítico e o desenvolvimento pessoal, além de criar uma sociedade que valoriza diversas perspectivas. Uma espécie de liberdade de expressão. 2.0. As implicações para o teísmo são significativas, pois questionam a ideia de que a orientação moral precisa vir de uma fonte divina. Em vez disso, argumenta-se que os seres humanos são capazes de criar sistemas éticos que promovem justiça e compaixão de forma independente. Podemos chamar isso de moral cidadã, na sua melhor forma. Ao longo da história, a humanidade atribuiu fenômenos inexplicáveis à ação de forças sobrenaturais. Essa tendência, conhecida como Deus das lacunas, assume a existência de uma divindade como explicação para tudo o que ainda não entendemos. É como dizer, tem que ter alguma coisa aí. Antigamente, por exemplo, raios eram frequentemente vistos como a ira dos deuses, cometas como mau agouro e doenças como castigo divino. Lembra de todas aquelas lendas e histórias? Tipo o Saci Pererê, que explicava os redemoinhos de vento. Com o avanço da ciência, essas lacunas em nosso conhecimento diminuem inevitavelmente. A ciência, como um verdadeiro curupira, desvenda os mistérios do universo. Hoje em dia, fenômenos como matéria escura ou consciência ainda são, às vezes, atribuídos à intervenção divina. No entanto,
A pesquisa contínua busca explicações naturais, esforçando-se para desvendar os enigmas do mundo. Milagres, esses eventos que inspiram uma admiração e reverência, supostas suspensões das leis da natureza, ocupam um lugar central em muitas tradições religiosas. No entanto, apesar de séculos de alegações, sob condições científicas controladas, a existência de milagres nunca foi comprovada. É como procurar pelo Santo Graal. Nunca o encontramos. A falta de evidências empíricas para milagres levanta sérias questões sobre sua autenticidade. É como procurar uma agulha num palheiro. Para muitos, essa ausência de milagres verificáveis mina a credibilidade das afirmações teístas. Se os milagres são o alicerce da fé, sua ausência, após um exame mais aprofundado, sugere a necessidade de reavaliar os fundamentos da crença. É como levar um checkmate no xadrez. Este argumento destaca a importância da evidência para apoiar alegações extraordinárias. Não se trata de rejeitar a fé, mas de construí-la sobre bases sólidas, como uma casa construída sobre a rocha, e não sobre a areia. A oração, pilar de tantas religiões, muitas vezes serve como fonte de conforto, esperança e um meio de pedir intervenção divina. No entanto, inúmeros estudos científicos não conseguiram demonstrar uma relação estatisticamente significativa entre oração e resultados tangíveis. Pesquisas, como o estudo STEP de 2006, analisaram o impacto da oração intercessória em pacientes cardíacos. Os resultados não mostraram diferenças significativas na taxa de recuperação entre aqueles que foram alvo de orações e aqueles que não. Isso levanta questões sobre a eficácia da oração e seu impacto no teísmo. Se a oração não produz resultados mensuráveis, isso questiona a crença em uma divindade que responde a elas. Quando olhamos para as raízes históricas e culturais das crenças religiosas, descobrimos uma história fascinante de engenhosidade humana, dinâmica social e nossa necessidade inata de dar sentido ao mundo ao nosso redor. Desde os rituais e cerimônias ancestrais, como as oferendas de alimentos para Iemanjá, até a construção dos primeiros locais de culto, o desenvolvimento de símbolos e hierarquias religiosas, como a figura do pajé nas tribos indígenas, demonstra a disseminação das ideias religiosas através de diferentes culturas, como o sincretismo religioso no Brasil. Textos sagrados foram escritos, estudiosos debateram conceitos religiosos e os ensinamentos foram passados de geração em geração, levando à diversidade de práticas e ao diálogo interreligioso que vemos hoje no mundo moderno, como as procissões de Corpus Christi e a festa do Divino. Nesta era de descobertas astronômicas que revelam a imensidão inimaginável do universo, a ideia de um Deus pessoal, preocupado com os detalhes dos assuntos humanos, pode parecer cada vez menos provável. Filósofos argumentam que a escala do universo torna a fixação de uma divindade em problemas humanos pouco plausível. No entanto, contra-argumentos sugerem que o interesse de um Deus pessoal pela humanidade pode ser um aspecto único de sua natureza, transcendendo nossa compreensão de grandeza e significado. O naturalismo filosófico apresenta uma visão de mundo abrangente, que busca explicar todos os fenômenos através de leis e processos naturais. Essa perspectiva elegante e econômica oferece uma estrutura para entendermos o nosso lugar no cosmos, com base na observação empírica e na busca pelo conhecimento. Assim como Nicolau Copérnico, que observando o céu, revolucionou a nossa compreensão do universo. O naturalismo filosófico assume que tudo surge de propriedades e causas naturais, e que explicações sobrenaturais são desnecessárias, como enxugar gelo,
ou chover no molhado. Isso tem um impacto significativo no teísmo, pois questiona a necessidade da existência de uma entidade divina para explicar o universo. É como discutir se foi a lenda do Boitatá que criou o Pantanal. Com base em evidências empíricas e pesquisas científicas, o naturalismo filosófico oferece uma alternativa sólida às explicações teístas. É como comparar o arroz com feijão da dynsi ensis Kodastas com o Bauer, Pandacai Baben Kambatstiv. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração dos argumentos convincentes do ateísmo. Nesta série, examinamos vários argumentos como o problema do mal, a falta de evidências empíricas e as contradições nos textos religiosos. Também exploramos o argumento da descrença, o desafio do ocultamento divino e as implicações morais de um mundo sem Deus. Cada um desses pontos oferece uma perspectiva única sobre o eterno debate entre teísmo e ateísmo. Independentemente de você se identificar com esses pontos de vista ou representar uma perspectiva diferente, encorajamos você a abordar essas questões com a mente aberta e um espírito de diálogo respeitoso. Não estamos promovendo o ateísmo, só queremos transmitir o que os ateus pensam. Cabe a você aceitá-lo ou rejeitá-lo. Inscreva-se em nosso canal para nos apoiar e compartilhe seus pensamentos sobre o ateísmo e seus argumentos. Muito obrigado.